Olá, gente! Aqui é Daiana Bonar. Estou super feliz de participar do primeiro Festival de Empatia de Belo Horizonte com esse tema super relevante que aborda a questão da diversidade e por que nós temos medo da diversidade. Eu comecei a minha trajetória na área de gestão de conflitos e prevenção de violência, trabalhando junto a organizações de prevenção de violência armada, com abordagens diferentes, desde a mediação de conflitos, do esporte para o desenvolvimento, e tendo a oportunidade de viajar pelo Brasil e pelo mundo, estando em contato com culturas muito diferentes, com formas de pensar diferentes. Ao longo da minha vida, eu já morei no Japão, na Tailândia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e eu trago isso porque ter a oportunidade de furar a bolha da qual eu vim me possibilitou enxergar o mundo numa dimensão muito maior. Existem várias formas de fazer a mesma coisa, existem várias formas de ver a mesma realidade. Por isso que quando a gente fala de diversidade, a gente também está falando da narrativa. Qual é a narrativa que é contada? Então, quando eu falo narrativa, eu quero dizer qual é aquela historinha que você está defendendo, né? Qual é aquela historinha que guia, que molda a forma que você vê o mundo e a forma que você se relaciona com as pessoas. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de tantas coisas, né? A gente fala de raça, de gênero, de diversidade de corpos, da maneira que a gente se expressa, e por isso que é tão difícil, às vezes, nas empresas, nas organizações e na sociedade, lidar com aquilo que é diferente. Mas por que será que é tão difícil lidar com aquilo que é diferente? Então a gente vai desde exemplos como, por exemplo, de adaptação de formas diferentes de corpos, mas a gente também vai em exemplos extremos como a formação de Ku Klux Klan, que acredita que a supremacia branca é o certo e que, portanto, pessoas diferentes disso, o movimento negro deveria ser eliminado. Por que esses grupos fazem isso? O que legitima os genocídios? E aí tem uma coisa muito importante que a gente precisa olhar, que é o seguinte: é o chamado processo de desumanização. Eu estive na Tailândia 2 anos atrás, fazendo uma especialização na área de prevenção de conflitos e estudos da paz. E lá nós fizemos um estudo de campo sobre o Khmer Vermelho. O Khmer Vermelho, cujo líder era o Pol Pot, dizimou milhares de pessoas de maneira extremamente cruel. Nós visitamos os campos de extermínio, centros de tortura, conversamos com defensores de direitos humanos, conversamos com soldados que perpetraram o genocídio, com as mulheres de soldados, com pessoas da comunidade, com sobreviventes. Então a gente vai mapeando isso e tentando entender como que essas pessoas fizeram isso. Então é muito comum a fala, né? A fala dessas pessoas que participaram desses genocídios, limpezas étnicas, elas não acham que estavam fazendo uma coisa errada, né? E agora que a gente vê de fora e a gente vê por outra perspectiva histórica e fica absolutamente chocado com isso, a gente percebe que essas pessoas estavam dentro de uma narrativa que foi cuidadosamente construída para que elas enxergassem esse grupo oponente a eles como inimigo. Então existe uma construção do que a gente chama de construção da figura do inimigo, aonde eu estou desumanizando. Então quando a gente fala do nazismo, por exemplo, os judeus não eram considerados humanos. Quando a gente fala do Khmer Vermelho, as pessoas que foram assassinadas não eram consideradas humanos tais quais aqueles que estavam perpetrando a violência. Então, a primeira coisa que a gente faz no processo de desumanização é desumanizar aquele que vai perpetrar a violência, porque se não for assim, ele não consegue. E a gente desumaniza o outro. Então a gente precisa ter em mente que isso acontece em todos os lugares. Da mesma forma que isso acontece em macro escala, como no caso de um genocídio, imagina, e que, aliás, continua acontecendo no mundo, a gente também precisa se questionar. Falas como o racismo não existe. Quando a gente diz essa fala, você está defendendo um status quo. Você já parou para pensar sobre isso? Eu escuto isso das pessoas. Quando a gente faz a corrida dos privilégios, nos workshops, nos cursos, a gente vê a quantidade de dor que tem nesse tema, por exemplo. É muito comum que geralmente as mulheres negras fiquem mais atrás, que os homens héteros brancos fiquem na frente. E essa corrida, ela é muito rica no sentido que está mostrando esses posicionamentos e como esses posicionamentos têm raça, têm cor, têm gênero. Então é uma dinâmica muito rica, muito dolorosa, mas que traz a possibilidade desse conflito de diversidade, também de opressão e de oprimidos vir à tona, para que então seja possível um diálogo a partir desse lugar, né? Então, a minha provocação para vocês hoje é esse questionamento.
qual é o paradigma que guia as suas percepções. Quando a gente coloca frases como essa, né? Feminismo é coisa de mulher mal amada. Oi? Qual é o paradigma que você está defendendo com isso? Ou racismo não existe. Qual é o paradigma que você está defendendo com isso? O que faz? Qual é a sua experiência de vida? O que você ouviu? O que você leu? Quem são as pessoas com as quais você convive que faz com que você veja o mundo dessa forma? É muito importante, ao longo da nossa trajetória, a gente conviver com pessoas diferentes da gente. É importante a gente furar nossas bolhas sociais e ir para lugares com pessoas que pensam diferente. Senão a gente vai se manter sempre ali naquele lugarzinho que faz com que a gente fique preconceituosa. Então é muito importante que a diversidade também faça parte da sua vida, né? Que haja esse questionamento. O conflito ele acontece quando a gente percebe o outro como uma ameaça aos nossos valores, aquilo que é importante para mim. Então, se na sua empresa ou na sua vida você se vê com preconceito contra uma pessoa que tem uma forma diferente, tem uma cor diferente, tem um gênero diferente, e você acha que por algum motivo essa pessoa é inferior, por que você está achando isso? Da onde vem essa construção? Isso precisa ser questionado. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente também está falando de expandir a nossa consciência, de ter novos olhares. Então é importante que hajam espaços seguros na sociedade onde esse diálogo possa acontecer, como que vocês estão fazendo. É importante que haja uma facilitação desses diálogos, onde ainda tem muita dor, tem muito rancor, tem pessoas que não conseguem conversar. É importante que hajam facilitações de conversa para que a gente consiga realmente ouvir o outro. Enquanto a gente não tem essa escuta verdadeira sobre da onde vem uma construção, da onde vem a minha construção, eu falar, beleza, nós aqui, nós estamos nos esbarrando, né? Existe um muro que nos separa. Como que a gente faz para transpor esse muro? A comunicação não violenta, ela é uma abordagem incrível porque ela está justamente buscando a humanidade comum em pessoas que aparentemente são completamente diferentes. E quando a gente investiga esses grupos, a gente vai ver que ambos têm uma necessidade de segurança, de autonomia, de liberdade, que são muito fortes. Então, quando eu consigo compreender o outro aparentemente diferente, mas que o que nos une é a nossa humanidade nos níveis das necessidades humanas universais, fica mais fácil eu compreender o outro. Eu lembro que Marshall Rosenberg dizia que numa facilitação de diálogos entre tribos que haviam estado numa guerra e que ambas as partes haviam perdido os membros importantes, e durante essa mediação, que obviamente durou alguns dias, ele perguntava, o que você está ouvindo o outro falar? E a fala era sempre, não, mas ele matou, ele é um assassino, ele fez isso, ele fez aquilo. Então existe uma tendência muito forte de apontar, de buscar culpados, de julgar e de criticar. Enquanto a gente tem essa postura, a gente não consegue transpor esse muro. Por isso que é importante falar o que você ouve, o que é importante para essa pessoa. Até então que esse mesmo sujeito fala, eu escuto que ele precisa de segurança. Então, quando ele fala, ele precisa de segurança, você também precisa de segurança. Então, nesse sentido, a gente consegue começar a construir uma ponte de entendimento. Porque ambos os lados perderam membros, ambos os lados têm dor, ambos os lados precisam de segurança e proteção. Então é a partir desse momento, dessa humanidade comum, que as pessoas conseguem começar a criar juntas o que a gente chama de zona de possível acordo. Essa zona de possível acordo acontece quando eu me encontro nessa humanidade e a partir daqui nós vamos pensar em estratégias tangíveis, em soluções que guarde esse recipiente aonde as nossas necessidades moram juntas. E é por aí que acontece a mediação de conflitos, a facilitação de conversas, que a comunicação não violenta está dentro disso tudo, né? As frases do Marshall Rosenberg diz que toda violência é uma expressão trágica de necessidades não atendidas. Então isso precisa estar muito forte na nossa visão do mundo, nesse paradigma que a gente quer quebrar. Quando a gente olha uma violência, uma agressividade, vê por trás disso. Por trás desse movimento que eu julgo agressivo, o que está sendo protegido? Por que as pessoas se comportam dessa forma?
O que é muito importante para esse grupo? Então a gente treina o nosso olhar para ver atrás do óbvio, para ver atrás do muro e para se conectar com essa humanidade. É isso que a gente busca e é através disso, com maior quantidade de pessoas tentando o mesmo, que a gente consegue construir ou começar a construir a paz na sociedade. Eu gostaria de terminar essa fala de hoje com uma frase que é muito importante do Marshall Rosenberg, porque ela traz essa dimensão da comunicação não violenta que ultrapassa a questão intrapessoal, ultrapassa a questão interpessoal e vai para um campo sistêmico. Porque se eu tento transformar e pacificar só a forma como as pessoas se relacionam, mas o sistema onde elas estão inseridas é um sistema violento, eu não estou usando a comunicação não violenta como uma transformação que realmente traga maior harmonia e que nutra todas as pessoas envolvidas nesse sistema. Eu estou usando a CNV como um mero narcótico, onde elas vão melhorar ali uma relação interpessoal ou outra, mas o sistema em si vai continuar gerando um ambiente tóxico. Então, se você é estudante, aspirante de comunicação não violenta, observe todos esses paradigmas e essas narrativas e que a CNV seja usada para nos melhorar como pessoas, para melhorar as nossas relações, mas acima de tudo, para questionar essa violência estrutural sistêmica e que a gente possa fazer parte dessa transformação. Eu fico por aqui, foi um prazer estar com vocês hoje. Se vocês quiserem estar em contato comigo, basta seguir o nosso Insta e eu estou disponível para um bate-papo quando vocês quiserem. Um beijo!